Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Leal. Hoje eu vim aqui para falar para vocês com a difícil, para não dizer impossível missão de explicar a estratégia em menos de 5 minutos. Bom, para começar a explicar a estratégia, eu queria colocar aqui um grande divisor de águas, pelo menos para mim, no entendimento da estratégia. Estratégia nada mais é, vamos para o primeiro conceito, estratégia nada mais é que sair de uma situação atual para uma situação desejada. A estratégia, ela é a nossa direção, mas uma estratégia não vai funcionar se a gente não tiver a tática. A tática, ela é o como. Então a gente precisa de uma tática bem definida para que a nossa estratégia funcione. E existe também um ponto assim fundamental, não só em estratégia, mas em tudo na nossa vida, que é a teoria e a prática. Existe um abismo simplesmente gigantesco entre a teoria e a prática. E na estratégia não é diferente. A estratégia a gente tem, o planejamento e temos a execução. E a maioria das pessoas, a grande maioria, a esmagadora maioria, vai ter problema na execução. Porque planejar é maravilhoso, pensar é maravilhoso, é um mundo cor-de-rosa. Os pensamentos, as ideias, elas florescem aqui dentro da nossa cabeça, assim como aquela árvore ali. Então, pensar é muito fácil, planejar é muito fácil, executar a estratégia é aí que mora o problema, é aí que a gente precisa concentrar a nossa atenção. Tudo bem? Então, para começar a falar de estratégia, a gente precisa falar dos 3 pilares da estratégia: missão, valores e visão. Então a missão e os valores, eles estão aqui na nossa situação atual. Hoje a gente tem uma missão. A gente tem, pra gente qual que é o nosso propósito, o que a gente quer fazer. E a gente também tem os nossos valores. Os valores, eles vão balizar todas as nossas decisões entre a situação atual e a situação desejada. Então eu quero sair do ponto A para o ponto B. Os meus valores, os meus princípios, os valores e princípios da empresa, eles vão balizar todas as minhas decisões entre o ponto A e o ponto B. E a visão? Onde que está a visão? A visão está aqui na situação desejada. Então, qual que é o meu objetivo? Onde que eu quero chegar? Eu tenho um propósito, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho meus valores bem definidos, mas onde que eu quero chegar? Qual que é meu objetivo? Essa é a visão. E esses são os 3 principais pilares de estratégia. Bom, e como é que a gente sabe que a nossa estratégia está dando certo? A gente precisa utilizar os famosos KPIs, os Key Performance Indicators. Então, os indicadores-chave de performance vão ser a nossa ferramenta para saber se a nossa estratégia está dando certo ou se a nossa estratégia está dando errado. Então, a gente vai definir bem os nossos KPIs, as nossas métricas de performance, para saber se a gente está no caminho certo, para saber se a gente está fazendo a coisa certa. E a gente vai acompanhando essas métricas ao longo da nossa jornada, tá bom? Mas não é só acompanhar as nossas métricas. A gente precisa que isso seja muito específico. Então a gente tem ali o nosso time de estratégia, bolando a estratégia, praticando a estratégia, correndo atrás. Mas não é só jogar uma métrica ali e falar assim, olha, acompanha esse negócio. A gente precisa ter reuniões. E aí vem o nome da reunião, que é bem realmente simples de entender, é uma reunião estratégica. A gente precisa dessas reuniões estratégicas de forma periódica. Tendo essas reuniões, a gente vai conseguir conversar com o nosso time, avaliar os nossos indicadores de performance e ver se todas as nossas decisões condizem com os nossos valores e com os nossos princípios. Será que não teve alguma coisa no meio do caminho que fugiu dos nossos valores? Será que eu não dei uma escapadinha aqui só para me liberar dessa situação? Será mesmo? Então é importante a gente avaliar isso. É importante a gente estar sempre acompanhando isso. Será que é todo mundo no meu time que segue os valores da minha empresa, que concorda com os valores da minha empresa? A gente precisa ter isso muito bem definido. Então, como eu falei, os 3 principais pilares de uma estratégia são missão, valores e visão. E a gente define as nossas atitudes ao longo do percurso entre situação atual e desejada.
e mensura se essas nossas decisões estão sendo as decisões corretas através dos nossos indicadores-chave de performance. Mas acompanha tudo ao longo de reuniões estratégicas, reuniões periódicas e reuniões estratégicas. E é claro também, é muito importante dizer, parece óbvio, mas o óbvio às vezes ele precisa ser dito, que a gente precisa de um time. Então, para a gente executar uma estratégia, não ache que você é o super-homem, que você vai fazer tudo sozinho, porque eu te garanto que não vai. Você precisa de pessoas engajadas, precisa de pessoas que tenham o mesmo brilho no olhar que você tem com a sua missão, com os seus valores. A pessoa precisa ter os valores que você tem e precisa enxergar uma grande oportunidade, precisa enxergar uma coisa maravilhosa quando ela olha para a missão da sua empresa. Ela olhou para o seu propósito, para o que você quer fazer e falou assim, nossa, é isso aí que eu quero, isso aí é bacana, isso aí é maravilhoso. Então você precisa ter pessoas que estão, de certa forma, ligadas com você nesse sentido, porque senão a estratégia não vai para frente. Bom, se eu pudesse trazer estratégia em 5 minutos, seria isso. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo possa ajudá-los de alguma forma. Qualquer coisa, estamos à disposição, é só entrar em contato pelos links na descrição do vídeo e nos vemos numa próxima. Um grande abraço!